Então tá gravando, acredito eu. Bom... Tá gravando sim, Rose. Tá, ótimo. Essa luz está refletindo aqui no espelho atrás de mim. Deixa eu botar aqui. Então, a gente vai falar hoje sobre o protestantismo dividido. Eu acho que, para quem viu esse vídeo, pôde ver que há um resumo, na verdade, sobre o Touro Ápice. Mas, no início, bem no início, a Tess fala um pouco do Irã. E ela faz uma iniciação a esse assunto, falando de um histórico breve, que ela gostaria de levar apenas 10 minutos, vai um pouco mais, e é um assunto muito importante para nós. Então, é de suma importância que nós entendamos esse assunto. Então, é um tema um pouco, como é que eu vou dizer? Tem a sua complexidade, mas a gente sabe, vai entender a importância que esse assunto tem para a gente à medida que o estudo for acontecendo. Essa é uma série que começa com o Touro Ápice, e eu estou agora nessa parte, que é o terceiro vídeo, que fala sobre o protestantismo dividido. Bom, para falar um pouco disso, a gente vai ter que voltar 40 anos na história. Isso vai parecer algo fora do contexto ou desconectado, mas isso vai se encaixar nesse estudo, à medida que formos estudando, e vocês vão ver de uma forma, hoje, eu não vou dizer que é uma forma sucinta, porque eu aprofundei mais para trazer uma compreensão melhor para todos nós. Então, a gente vai ver de uma forma profunda, porém curta, porque a gente vai se aprofundar um pouco nesse assunto. Então, para a gente entender o Islã, a gente vai precisar, que a gente vai falar do Islã moderno, a gente vai precisar entender o que aconteceu no Islã. Então, nós temos que voltar a um ponto que seria esses 40 anos atrás, e que começa a ser traçado a partir de 1979. A gente deve saber também que isso não é um assunto peculiar do movimento. Esse assunto, ele é um assunto mundial, é um assunto público. Então, sabe-se que o ponto de reflexão desse processo começa em 1979. Esse teclado aqui,
Então, o que acontece em 1979? Em 1979, aconteceram muitas coisas importantes. Dentre elas está a Revolução Iraniana, que é a Revolução do Irã. Então, a gente vai para... Agora eu não estou achando. A gente vai para... Não sei se dá para ver aqui. Aqui. A gente vai para 1979 e a gente vai ver um pouco sobre a Revolução do Irã. Ai, saiu. Espera aí. Vocês estão me vendo? No meu celular estão. A tela, vocês estão vendo? Sim. Está vendo a tela? O quadro está ao contrário. Ao contrário, não. Não é essa aqui. É a do computador, que eu estava vendo o quadro de frente. Não. Não, isso você... Deixa eu ver aqui se eu mexi. Eu fui virar o monitor. Pode ter desconectado. Bom, então a gente vai entrar na história, um pouco na história do Irã, para a gente compreender esse processo e o que acontece dentro desse país que é tão importante para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento e que está conectado, embora não pareça. Deixa eu ver. Não, então, vou tentar ir com a minha mesa, desse jeito. Deixa eu ver. Sei que eu... Tá, deixa eu falar. Então, eu falei que a gente vai ver um pouquinho, então, sobre o Irã. Então, o Irã, ele não era um país... Antes de 1979, o Irã é um país que tem uma certa liberdade. No início disso, ele é governado pelo Shah. O Shah é uma figura de poder e de comando, sendo como o líder desse povo. Então, o que acontece é que esse Shah, ele se chama... o Shah Pahlavi. Reza Shah Pahlavi. Esse líder, ele vem de uma hereditariedade. Tem o pai dele governa por um período, esse pai é morto, e depois o filho assume a liderança desse país. Mas o governo desses chás não é um governo aceito pelo povo.
é um governo opressor, um governo onde o próprio governo detém esse poder. Ele é um governo rico, mas onde o povo é oprimido, o povo é um povo pobre. E ele traz para o Irã a cultura ocidental. Que tipo de cultura ele traz? Cinemas, teatros, exposições. O que mais? A vestimenta desse povo se ocidentaliza, eles usam biquíni para ir à praia, não era nada daquelas vestimentas tampando tudo nesse período. Antes de 1979, 40 anos antes. E esse chá, ele ostenta muito. E para também manter essa ostentação, ele sacrifica o povo. Com essa ocidentalização do Irã, ele começa a trazer, envolve os países como Inglaterra, Estados Unidos, dentre outros. E ele começa, o Gabriel deu uma aula muito interessante para a gente, porque ele foi fazendo um link desde muito antes até chegar a 1979. Então, esse Reza Shah, ele traz com ele essa mesma cultura. E o fato dele trazer o Ocidente para dentro do Irã muda muita coisa. Para fazer isso, ele vende coisas desse país para os europeus. E que tipo de coisas são essas? Bom, é interessante porque ele começa a negociar o que move um país, o que mantém um país. Então, vai desde banco, né? Então, essas pessoas do Ocidente entram no país e pode abrir o seu próprio banco nesse país. E ele começa a fazer coisas absurdas. A vontade dele, na verdade, segundo ele, é tentar reverter a situação em que o país se encontra. Se a gente vai falar de uma revolução, a gente deve lembrar que, para chegar a uma revolução, precisa estar acontecendo um período de muita tensão, que vem de todos os lados. É como na Terra Prometida, nos Estados Unidos, em 1798, quando acontece toda aquela confusão entre os Estados Unidos e acontecimentos externos, uma possível guerra com a França, essa luta dos conservadores que estão governando o país com os liberais, a lei
que não era escrita e agora passa a ser escrita. E tem outros acontecimentos. No caso do Irã, e também lá, opressão, como que fala? A mídia não tem voz. Então, eles também estão tirando a liberdade das pessoas. As pessoas não podem falar contra o governo, etc. A mesma coisa está acontecendo no Irã para chegar a uma revolução. Então, o que acontece é que é uma coisa bem interessante. A Revolução do Iraque, ela acontece em duas fases. Uma fase é que acaba acontecendo que esse povo que está dividido se une. Então, vai unir os liberais, os conservadores e a igreja. Então, essas pessoas vão se unir para tirar esse chá do comando. O que acontece é que eles conseguem fazer isso. E agora a monarquia deixa de existir, porque quando sai o Reza Shah, vai entrar outra pessoa. Quem entra? Entra o Shah, era um ditador, porque ele atuava com uma monarquia autocrática. E a monarquia autocrática é aquela monarquia onde aquela pessoa se autocomanda. Não deve... ela não precisa da autorização e da interferência de ninguém. Não precisa e não permite. Então, esse é um tipo de governo, basicamente, que, para se manter no poder, depende dele. Assim era seu pai. E como é hereditário esse tipo de governo, então ele herda esse governo e mantém ele como era. Ok. Mas nessa união que eu falei, ele sai. Ele vai de exílio para a França. A imperatriz, que é a esposa dele, é viva até hoje na França. Então, quando ele sai, entra um ayatolá. Ayatolá Khomeini. Ele já se via a si mesmo como um líder espiritual de um governo islâmico. E quando o Shah se vê obrigado, foge, sai do Irã, então Khomeini entra e toma o controle do Irã. E ele introduz a lei Sharia. O que é a lei Sharia? É a lei islâmica. Na próxima aula, com o quadro melhor e tudo, eu vou fazer um resumo escrito. Então, quando ele introduz a lei Sharia, o que ele está trazendo para o Irã? O islamismo. Então, essa lei islâmica, ela faz parte da fé de Khomeini. Então,
A lei Sharia, ela está ligada ao Corão e ao Hadith também. Esses são registros das palavras de Maomé. Vocês se recordam do estudo que a Geio deu? Lembra? Está até salvo. Ela fala a história das ovelhas e depois ela fala um pouco da história de Maomé. E lembra que ela fala que, na época, as pessoas gravavam na mente as profecias de Maomé? Não tinha escrito. Então, depois é feito o Alcorão. Bem depois de sua morte. Então, essas pessoas que tinham isso gravado, passou para o papel. Então, ele traz a lei Sharia, que é ligada ao islamismo, que vem direto do Alcorão. E o Irã se torna um país bem progressista, porém com um ditador progressivo. Antes da chegada de Khomeini. Então, por quê? Porque havia muita tolerância. Havia tolerância religiosa. E havia uma certa liberdade. A gente sabe, eu falei de como eles se trajavam para ir à praia, era de biquíni. Eu nem pensava que nesse país era assim antes. Mas, com a chegada de Khomeini, porque antes havia uma separação de igreja e Estado. E agora, com a Revolução Iraniana, em 1979, o governo é dirigido pela igreja. É por essa razão que ele é dirigido pelo clérigo. Por quê? Porque Khomeini introduz a lei Sharia. Vocês entenderam até aqui? Sim. Ok, ótimo. Se alguém não entender, pode perguntar, tá? Então, em 1979, o Irã ele se converte numa combinação de quê? Da união de igreja e Estado. E existem dois ramos particulares principais no Islã, do Islã, que seria os xiitas e os sunitas. Então, o Irã é xiita, mas existem também ali sunitas. Então, dessa forma, essa é uma união de igreja e Estado, e então a igreja é o ramo xiita do Islã. Ok? Então, agora, a gente vai para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é dirigida pela família real de geração em geração.
e é conhecida como a casa de Saul. E eles são sunitas. Eles são somente sunitas e eles estão ligados ao ramo sunita chamado urrabismo. Então, a gente vê que os sunitas... Dá para ver? Os sunitas estão ligados ao urrabismo. Eles são uma seita. Eles vêm de uma seita muito puritana. Então, a Arábia Saudita, ela contém 2 lugares. Deixa eu ver se eu acho pensar. Ela tem 2 lugares de adoração, a Arábia Saudita. Então, a gente vai ver aqui no mapa. Dá para ver? Queria tanto fazer isso ficar maior para mim. Dá para ver? Sim? Afasta talvez um pouquinho, Rose, o celular. Acho que vai ficar melhor. Tá bom? Tá bom, melhorou. Tá, eu vou levantar aqui um pouquinho. Então, agora dá para ver, né? Que aí não preciso ficar segurando. Tá no tripé. Espera aí. Tá conseguindo ver? Sim, tá. Então, aqui está a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, ela tem 2 lugares de adoração: Meca e Medina. A Geio citou esses 2 lugares de adoração no estudo dela e pontuou um pouco. Bom, estes são os lugares santos que as pessoas têm que ir para fazer uma peregrinação. Isso aqui são, na verdade, cidades, tá, gente? Meca e Medina. Isso tudo está ligado, é a forma de adoração da família real saudita, Casa de Saul. Então, o que a Arábia Saudita tinha que fazer? Porque, na verdade, ela praticamente sequestra o Irã. Sequestra o quê? Não o Irã, mas ela sequestra a forma a religião do Irã, porque ela introduz a sua própria religião. Então, eles precisam de uma prova espiritual de que eles são as pessoas que devem governar. E eles vão querer justificar isso com um mandato espiritual, ou seja, para controlar esses lugares santos, que é
Meca e Medina. Então, pelo que essa família real tem que justificar o seu direito espiritual de governar, porque fazendo assim eles controlam esses lugares, então eles se unem ao clero, mas aos cleros sunitas. Entendeu? Porque eles precisam de ajuda, eles precisam de aliados que vão ajudá-los a provar isso. Então, eles fazem a união de igreja e Estado, mas usando o clero radical. Então, eles vão usar os cleros radicais. Então, a gente tem uma união de igreja e Estado dentro do Irã e igreja e Estado na Arábia Saudita, ok? Que também é controlado pela igreja, mas é um ramo radical dos sunitas. E a razão por que a Arábia Saudita quer essa união de igreja e Estado não é só porque eles querem a liderança política, mas eles querem também a liderança religiosa, espiritual desses lugares antigos e que estão sendo questionados e ameaçados por outros. Então, a Arábia Saudita, ela encontra esses cleros, esses líderes sunitas religiosos que são importantes, porque eles irão justificar, com o apoio deles, a Arábia Saudita vai poder justificar o direito da Arábia Saudita de apreender ou de governar esses cleros, ok? Ao qual eles irão se unir. Então, vocês entenderam? Como que a Arábia Saudita entra? A Arábia Saudita vê a oportunidade de entrar quando acontece a Revolução Iraniana e chega esse líder espiritual, Khomeini. Ok? Diante disso, ela está de olho em Meca e Medina, porque agora ela precisa provar de forma espiritual para esse povo que são eles que devem governar, que são eles que devem fazer essa peregrinação, colocar a sua religião diante desses lugares, Meca e Medina. Eles comandam a família real da Arábia Saudita. Então, eles são extremamente radicais. O clero a que a Arábia Saudita se une são extremamente radicais do ponto de vista deles. Por isso, eles os escolhem. E isso é algo que a gente vai ver que começa mais e mais a ficar fora de controle. Nessa mesma história, nós vamos ver isso. Particularmente, isso começou em 1979. Então, é uma nova seita do Islã que toma Meca e sitia tudo.
Então, muitas pessoas foram presas aí. E um grande evento acontece. Então, é uma grande autoridade espiritual da Arábia Saudita que está agora sob ameaça. Na verdade, é uma grande autoridade espiritual da Arábia Saudita que está sob ameaça. Então, é uma tensão nesse ataque, que também acontece em 1979. E bem aqui tem um outro país. Não sei se dá para vocês verem. Aqui está o Irã, aqui está a Arábia Saudita, e aqui está o Afeganistão. Tá? E todos nós sabemos o que estava acontecendo no Afeganistão nessa época, ou quase todos, ou alguns. Então, havia uma guerra civil dentro do Afeganistão nesse período. E não era uma guerra civil quente, era uma guerra civil por procuração. Entendeu? E essa guerra por procuração era entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, você tem essa guerra no Afeganistão, e a gente sabe que os Estados Unidos estava envolvido nessa guerra civil. E eles gastaram aproximadamente 8 bilhões de dólares a fim de manipular para seus próprios interesses. E a Arábia Saudita também gastou em torno de 8 bilhões de dólares, também no intuito, e ela gastou no Afeganistão, tá? E ela gastou isso também com a mesma intenção. Eles estavam interessados no Afeganistão, porque a Arábia Saudita queria fazer, era exportar sua própria versão do Islã. Uma versão do Islã que não era estritamente, não era extremamente popular pelo mundo islâmico. E o arabismo não é uma versão também muito popular e grande do Islã. Então, começou a ser visto uma nova versão do Islã que justificaria, ou para justificar, a liderança da família saudita. Então, eles vão para o Afeganistão, aqui, e ao invés, depois de vir para aqui, para o Irã, eles vão para o Paquistão. O Paquistão era bem progressista. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é interessante. Lá tem a primeira mulher no mundo eleita para um tipo de congresso no Paquistão. E realmente eles eram bem progressistas. Quando eles chegavam nesses assuntos modernos, até que houve um golpe que aconteceu na mesma história. E esse ditador tomou conta do Paquistão e introduziu uma lei Sharia.
E nós vamos resumir o nome dele em Zia. Eu vou usar só mais 5 minutos, para não ficar tarde para vocês. Eu vou terminar mais ou menos no horário que eu comecei, fazendo 1 hora. E esse Zia, ele era um ditador. E, assim como nos outros países, o que estava acontecendo no mundo islâmico, essa combinação de igreja e Estado, passando por países e mais países e outros países, ele introduz a lei Sharia também. Então, esse povo, essas pessoas, quando a gente fala que está sendo introduzido, a gente deve pensar que isso não está sendo perguntado ao povo, certo? Não está. Se passou a ser menos progressista, se passou a ser união de igreja e Estado, então agora não há nenhuma liberdade para o povo. A opinião do povo não conta, certo? Então, eles não queriam ele no poder. O Paquistão não queria Zia no poder. Ele tinha 2 aliados importantes, porque geopoliticamente ele é importante, útil para os Estados Unidos e para a Arábia Saudita. Quem é importante geopoliticamente para esses 2 países? De qual país a gente está falando? Do Paquistão? Então, os Estados Unidos e a Arábia Saudita colocam ele no poder. Quem? Esse Zia. Por que eles querem esse homem no poder? Mesmo que o povo não queira. Porque eles estão praticando um plano geopolítico dos Estados Unidos. Gente, o que acontece é que é a invasão de um país onde é terrível. É uma história muito triste. E eles destroem esse país. Porque antes dessa doutrinação que eles trazem para esse país acontecer, eles não queriam ele no poder. Eles queriam que ele não viesse, que ele não tivesse saído, não tivesse assumido, na verdade, ali. A razão pela qual os Estados Unidos querem Zia no poder é porque ele apoia os planos dele no Afeganistão. Vocês entenderam? Nós estamos falando, gente, do Paquistão. Zia é colocado no poder porque ele apoia as ambições dos Estados Unidos relacionadas com o Afeganistão. Entendeu? Ok. Então, esse ditador no poder, ele destrói o país, gente. Ele destrói o país. E
Existe essa cidade no Paquistão chamada Peshawar. É uma cidade chamada Peshawar. E ela se torna extremamente importante. É aí que o centro de controle dos mujahidins, Peshawar tem um povo, e aqui funciona o centro de controle dos mujahidins, ok? Eles fogem para um exílio, de um exílio ao Afeganistão, e eles estão todos ali. Centenas de pessoas. Todos fogem para Peshawar. A Arábia Saudita vê uma boa oportunidade. E o que eles fazem? Eles começam a dar descontos massivos. Todos os voos da Arábia Saudita para eles enviar para a cidade de Peshawar são com descontos massivos. Então, o que vai para ali? Soldados guerreiros para apoiar a guerra no Afeganistão. Como também eles irão enviar clérigos radicais muçulmanos para exportarem a versão deles do Irã. Então, vou fazer um resumo. A gente começou falando de um assunto que é de suma importância para o nosso entendimento da história, que parece estar desconectado, mas ele não está desconectado. Ele faz parte. E a gente vai compreender isso à medida que a gente for estudando. Então, a gente teve que entrar na história do Irã, e a gente começou partindo de 40 anos atrás. A gente viu que acontece uma revolução no Irã, em 1979, e a gente entendeu o porquê dessa revolução. Ou seja, o país já estava num processo de declínio até chegar a uma revolução. E as revoluções, vocês vão ver mais adiante, que ela, às vezes, quando ela chega, é necessário, é importante, tá? A gente viu isso lá nas dois grandes despertar. Então, a gente vê que era um país progressista, as pessoas tinham uma certa liberdade, tinha liberdade religiosa, mas acontece a revolução. Ai, meu som tá. E com a revolução, o que acontece? Sai um líder ditador, um líder opressor, e entra outro líder. Aquele líder anterior era autocrático, sim, mas esse povo tinha uma certa liberdade, esse povo tinha liberdade religiosa, esse povo tinha liberdade de ir ao cinema, de ir ao teatro, etc. Quando entra Khomeini, que é o novo líder que vem, que acredita que é um líder espiritual, o que ele faz?
ele se une àqueles que discordam dessa liberdade. Então, ele traz a religião dele para dentro do Irã, certo? Que é a Sharia. A gente viu que a Sharia está ligada diretamente ao Alcorão. O que é o Alcorão? O Alcorão é uma Bíblia desse povo que é trazida por Maomé. A gente viu a história que a Gale ensinou, e ali ela conta toda a história, num ótimo resumo que ela fez. Então, a gente vê que é Maomé que tem essas visões, ele tem é falado para ele essas profecias, ele grava, vai dizendo para as pessoas da família, depois ele vai levando para todos, porque ele vê isso como uma missão, se vê como um profeta, embora no início ele não queira aceitar. Então, a Sharia está ligada ao Corão. O Islã ele deixa de se tornar esse país progressista e ele passa a ter uma combinação agora de igreja e Estado, porque antes era separado. Então, agora, o líder faz a união de igreja e Estado. A gente viu que tem dois principais ramos particulares e principais, que são os xiitas e os sunitas. Então, o Irã é xiita. E a gente fez uma viagem entendendo por que a Arábia Saudita ela entra para manipular, para dirigir. Então, ela quer que a família real da Arábia Saudita comande a religião ali, que eles chamam deles de Casa de Saul. E o que a Arábia Saudita é? A Casa de Saul, que é onde eles fazem suas adorações, ou que eles dizem que é o templo da sua adoração, são sunitas. Então, a gente viu também que os sunitas eles estão ligados ao arabismo. A gente entendeu que a Arábia Saudita ela quer tomar Meca e Medina. E na história da Gale também, ela fala sobre Meca e Medina, né? Meca era uma cidade muito rica, porque todos os tipos de negócios eram feitos ali. Então, na verdade, as pessoas ali, algumas pessoas, eram muito ricas. E Maomé, ele faz parte desse povo que vai a Meca nessa peregrinação. Futuramente, ele é expulso de Meca. E, se eu não muito me engano, ele toma Medina. E depois, ele reavê Meca, eu acho. Eu devo trazer isso com mais clareza na próxima aula. Então, a gente viu tudo isso. A gente entendeu, eu espero que vocês tenham entendido, que o que a Arábia Saudita ela quer fazer? Ela quer trazer uma nova linguagem do Irã. Ela quer trazer como que eu vou dizer? Uma nova versão islâmica. Então, o que ela faz? Ela se une exatamente com os clérigos radicais, extremamente radicais. Para quê? Porque, se unindo a eles, agora ela pode justificar que elas têm o apoio dos religiosos, do clérigo, que vai apoiar esse domínio, né?
Então, a gente viu também que ela, além de tomar Meca, ela começa a fazer toda uma articulação em volta do Irã, em torno do Irã. Então, ela vai para o Paquistão, para o Afeganistão, né? Depois Paquistão. Eles são apoiados pelos Estados Unidos e já há no Afeganistão essa guerra fria, que é a guerra por procuração. E aí a gente vê que os Estados Unidos ele está envolvido nessa guerra aqui, ele está apoiando aqui o Paquistão, mas ele também está envolvido aqui na guerra do Afeganistão. A gente viu que eles gastaram mais ou menos 8 bilhões de dólares, a mesma coisa a Arábia Saudita gastou no Afeganistão. E, bom, a gente depois fala do Paquistão e a gente vê que a Arábia Saudita está usando o Paquistão. O que ela faz? Ela pega um líder, coloca no Paquistão durante essa guerra, ela introduz uma lei Sharia lá também, e ela vai colocar esse homem que é um ditador. Então, assim como acontece em todos os outros países, acho que agora dá para entender melhor, ela está colocando um ditador, e mesmo essas pessoas não querendo, o que tem ali é geopoliticamente interessante para ela, importante e útil, tanto para a Arábia Saudita quanto para os Estados Unidos. São 8 bilhões de dólares gastos por cada país. Então, eu vou terminar aqui. Eu falei um pouquinho de Páscoa, mas eu vou deixar para explicar melhor na outra aula. Eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Quero pedir para todos nós estarmos ligados nessas aulas, são aulas importantes. Se vocês fazem esse acompanhamento pontual, lá na frente vai ser de grande benefício para cada um de nós, tá? Essas aulas não são por acaso, a gente sabe disso. E esse foi só um resumo que a TES faz no início da aula, mas que acaba tomando em torno de 40 minutos. Então, achei que era relevante aprofundar um pouco mais, explicar um pouco mais, para a gente compreender claramente. Eu vou fazer um resumo na próxima aula. Se vocês têm dúvidas, vocês podem perguntar depois, na outra aula. E aí a gente vai aprendendo juntos, tá bom? Bom, vamos terminar com uma oração? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer pelo Senhor nos mostrar como tudo está ligado. A gente não imagina, a gente não tem noção, mas nós agradecemos porque o Senhor nos traz luz. E, como disse na aula da Gayle, nós não podemos pegar todas as pessoas e colocar na mesma caixa. Nós não podemos dizer que todas as pessoas são ruins. E cada país tem suas particularidades. Cada país tem o seu povo que quer viver bem, que quer ter liberdade. E a gente está falando de países que não têm liberdade, que a liberdade foi totalmente tirada, mas mais do que isso, que foi destruído, pessoas foram mortas, pessoas foram obrigadas a servir, pessoas foram feitas escravas.
pessoas foram estupradas, crianças foram tiradas de seus pais e foram transformadas em soldados. Bondoso Deus, nós queremos compreender isso, para que nós possamos saber lidar com isso da forma certa, saber entender que há países de bem que foram transformados por puro interesse egoísta e político, por ambições, foram transformados em países que hoje são vistos como maus. Mas há uma história, há pessoas boas, há muita injustiça. Tudo que nós queremos é que esse assunto fique em nosso coração, para que nós possamos depois, no momento oportuno, na hora certa, durante esse estudo, juntar esse quebra-cabeça. Nós te agradecemos muito por nos ensinar que o Irã não tem pessoas más, mas que são pessoas que também queriam ter paz e queriam ter uma vida digna. E hoje só tem destroços, assim como o Afeganistão, o Paquistão. E isso dói ver isso. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender essa história, porque no futuro, não muito longe, bem próximo, nós vamos compreender de forma clara por que isso é relevante e por que isso é tão importante e por que nós temos que compreender com profundidade, entender aquilo que o Senhor está nos mostrando. Nós te pedimos e agradecemos, pedindo que o Senhor continue conosco nesse dia de sábado, que o Senhor abençoe muito o estudo de amanhã, a escola sabatina, o sermão, e que todos nós possamos entender o quanto as coisas estão ligadas umas nas outras. Nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Muito obrigada. Amém. Amém. Por nada. Boa noite. Muitíssimo. Muito obrigada. Amém. Amém. Por nada, Sani. Bom sábado, Rose. Bom descanso. Bom sábado, Marcos. Obrigada. Bom descanso para vocês também. Carlitia, um beijo. Pepe. Você que é. Um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado por esperar, obrigado pela paciência. Que Deus abençoe cada um de nós. Por nada, meu amor. Fiquem com Deus. Até Beijo, amanhã, se Deus quiser. aí. Beijo, Sani. Beijo na Sofia. Vou deixar que eu dou vários. Tá. Fiquem com Deus. Tchau.